Olá, começando mais um podcast de tudo um pouco. Nós estamos na cidade de Maranguape, no interior do Ceará, vizinho à nossa capital cearense, Fortaleza, com esse nosso trabalho. E hoje a gente traz um convidado que já esteve aqui no De Tudo Um Pouco. Ele é apaixonado por exatas, professor do Estado, na rede estadual de ensino há mais de 10 anos, e vai conversar com a gente. Ele veio na última vez como coordenador do projeto Maranguape à Prova e vai falar sobre Maranguape à Prova, mas vai também falar sobre matemática, que é a área que ele gosta. Matemática justifica tudo. A matemática realmente é a alma das Explica, outras. explica. Hein? Explica muita coisa a matemática, né? Eu costumo dizer, a gente está Primeiro seja bem-vindo, né, Dado? pronto, A gente já foi aqui, obrigado, né, já foi aqui entrando, né, porque mais você já é essa, de casa, né? por Então, mais essa seja oportunidade. seja bem-vindo mais uma vez. Já estive aqui com o grupo, né? O grupo do Maranguape à Prova, né? A equipe do Maranguape à Prova que coordena, gerencia e estamos aqui todos os sábados, né? Lutando ali para o melhor para os nossos alunos, os alunos aqui de Maranguape. E hoje estou aqui individualmente também para falar de como a matemática explica as coisas e também um pouquinho do Maranguape à Prova, esse projeto que particularmente eu sou apaixonado, né? Porque a gente vê que todos os sábados nós estamos fazendo o bem, né? Para esses alunos. E a matemática, sim, a matemática explica muita coisa e como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Eu sou um professor de matemática que vejo a ciência, essa ciência, como arte, né? Se eu fosse fazer uma comparação, eu vejo a matemática como arte. Eu tenho uma visão um pouco romantizada da disciplina, da ciência, né? Então, quando eu não vejo algo denso, né? A matemática, para muitas pessoas, é algo muito denso, intenso. Eu vejo mais leve, eu vejo leveza, eu vejo pureza, eu vejo. É como eu estou dizendo, é artístico, é uma visão romantizada da ciência. Eu sou apaixonado por matemática, me descobri no ensino médio, né? A importância do professor na vida dos alunos. Tive um professor natural de Maranguape, Francisco Antônio Martins da Costa, e Foi pro foi. batizado dele, né? Porque tu sabe o nome completo. Eu vou te dizer o porquê que o nome dele ficou gravado na minha mente. Existe um grande matemático chamado Elon Lages Lima, né? Brasileiro, morreu há pouco tempo, infelizmente, mas foi por muito tempo coordenador do INPA, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, sediado no Rio de Janeiro. E ele tem um livro chamado Meu Professor de Matemática e Outras Histórias, né? Meu Professor de Matemática e Outras Histórias. Que quando eu entrei na UFC, né, que foi onde iniciou a minha caminhada na matemática, na Universidade Federal do Ceará, eu na biblioteca vi o livro e comecei a folhear o livro. Aí eu folheando o livro, tinha um capítulo desse livro que era uma história do meu professor. E quando eu vi aquilo, eu fiquei um pouco, né, me impactou um pouco. E os estudantes de Fortaleza pensam que Maranguape é muito interior, né? É muito. Cara, tu mora em Maranguape, eu moro. Eles ficam logo com pena. Acha que é longe, né? Rapaz, vem lá de Maranguape, né? Não sei o Uma quê. pena da gente, né? Aí eu Sabe como fico. é que é bom, quanto é bom, pão é bom aqui. Não, aí eu perguntava, tu mora onde? Ele disse, eu moro no Conjunto Palmeiras. Eu disse, "Pau, eu vou chegar primeiro, em casa." Ele disse, chega mesmo, chega. Aí, quando eu vi aquele capítulo escrito, lá embaixo tinha, né? Professor Francisco Antônio, tal, 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 tal. E aquilo me impactou e eu mostrava para todo mundo, ó, foi meu professor. Foi meu professor, não sei o quê. Então, eu sou um professor que tem orgulho dos meus professores e tenho orgulho de ser professor, né? E é um reconhecimento, é muito gratificante quando a gente está andando aqui, vê um ex-aluno que fala, conversa, pergunta como é que tá, e a gente troca aquela ideia. Isso é muito gratificante. Por isso que eu me sinto honrado, né?
de fazer parte desse projeto, né, Maranguape à Prova, que a gente reúne aí mais de 100 alunos, todos os sábados, todos os sábados. Esse sábado agora vai ser de humanas, né? Vai ser de humanas, Eu vi lá. sociologia e história, Tem né? que mandar chamada pra gente publicar aqui, viu? Não marcaram lá. Vou dar um carão logo agora, dar um vivo. Pronto. Tem que botar o arroba Maranguape Verdade, Shopping Mall verdade, para ir a verdade. gente replicar nas redes sociais e a arte para a gente publicar também, né? Ajudar, tá Foi, certo. vou Um chamar a lápis atenção nosso do aqui. Bergson. Não é Pronto. culpa não é sua, não. É do Bergson, Bex. presta atenção. Né? A vereadora é quem cuida, quem leva o cara é o Bergson. É, Né? pronto. É justo. Foi ele que fez a arte. Então Ele é que para fez a jogar para arte. ele. Então, não tá aqui também. Não está aqui para se defender, vai mandar aí, responde pelo o comentário aí. Exatamente. Né? E quem quiser ainda participar, vamos falar do Maranguape à Prova, os números do Maranguape à Prova. Na última vez que vocês estiveram aqui foram 9 encontros, Isso, 18 aulas. isso. Aí agora já estamos com quantos? Aumentou um pouquinho mais, 2 semanas, É, então em aumentou. virtude de sábado passado não ter havido Nós aula, falamos. né? Por causa Mas teve um dia depois, então já tem Teve, aí mais teve. 4 aulas. Isso, exatamente. Tá vendo Aí, como eu sou bom em matemática? olha aí. Eu sei que do Ô, início. Vanta! Botar mais 4 com Do, 18. não é? Do início do nosso projeto, que foi dia 2 de julho, né? São aos sábados. Todos os sábados, desde o dia 2 de julho até o último sábado, véspera do Enem, né? A gente só vai ter essa folguinha, que foi o sábado passado. Aí a gente retorna agora e vamos até mesmo o Enem propriamente dito, né? O sábado Nós antes do Enem. começamos dia 5, até o último dia de aula é o dia 5, Isso, né? Dia isso. 5 de novembro, porque o Enem Exato. são 2 sábados. Isso, 2 sábados. Vamos reforçar aí os dias do Enem. Como que são? 13 e 20 de novembro. Certo. 13, Quais são são dois as disciplinas domingos. que são feitas dia 13 e dia 25? Dia 13 é o primeiro dia, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e a Redação. E o segundo dia, que é o domingo posterior, É a pedreira. Ciências da Natureza e Matemática. Aí é onde vem a 45 questões de matemática. Matemática é a única ciência barra disciplina que tem uma prova só para ela, né? As ciências da natureza, por exemplo, engloba física, química e biologia. E são 45 questões dessas três, né? Dessas três. Matéria, disciplina. Isso, E matemática não. 45 só de matemática. Está chegando a imprensa aí para fotografar e já botar nas redes sociais. A fazer comunicação, que incorpora a gente aqui. Matematicamente somos 2. A fazer a Estúdio F, olha só. E agora 3 com um filhote de tudo um pouco. E os amigos aí, tá? Antes de prosseguir aqui, eu vou pedir licença a você para... Ó, você está olhando aí, está gostando do papo com o Dário Júnior? Dá um like. Gostei, vai ser mão de que tá aí. Faz essa mãozinha do gostei, né? Faz ela levantar. Por favor, pelo amor de Deus, tá? E outra coisa é você seguir. Se você não segue o canal, segue o canal e clica no sininho que quando tiver novos episódios, que estão tendo com muita frequência, a gente tem chamado aqui muitos participantes, nós estamos começando localmente para Maranguape. E outra, se você gostou, compartilha, tá? É bom a gente conhecer o que tem na nossa cidade, né? Às vezes a gente, pela proximidade de Fortaleza, às vezes a gente está muito ligado o que é que tem, o que é que está acontecendo em Fortaleza, sendo que nós temos uma cultura riquíssima em Maranguape, né? E você está abrindo a porta, né, do podcast para mostrar o talento, as personalidades, de tudo um pouco que tem em Maranguape, né? E para a gente conhecer. E o projeto, como a gente já tinha conversado sobre isso no bate-papo com o Maranguapiapova, com os seus coordenadores e a idealizadora, na verdade, o grupo, o mandato da vereadora Marina Lima, professor Dário e o professor Bergson, veio conversar e vocês podem olhar os episódios anterior, tá gravadíssimo aí, tá bem bonitinho, legal. O papo foi muito em cima do Maranguape à Prova, né? Desse objetivo de levar expectativas para as pessoas realizarem sonhos e de fato serem aprovadas. Isso tá claro. Reforçando isso.
Como é que tá a turma? Tá preparada? Tá. Olha, a turma muito boa, assim, o nível de concentração deles é muito bom, né? A gente falou até que o shopping é o local ideal, né, para fazer isso, por ser um ambiente jovem, um ambiente atrativo, né? E a gente fica, eu olhando, eu ficava pensando assim, será que ele vai ter uma dispersão? Mas não, né? Não, assim, eles sentam ali, aproveitam a aula ali, com aquela atenção, né? Os professores que estão vindo são pessoas excelentes, né? Compraram o projeto, eles sentem orgulho de estar ajudando, participando do projeto, né? Então, assim, eu tenho fé, né? Tenho fé e por trás disso a gente está alimentando eles de material, estratégia, né? Tentando conduzir, né? Conduzir eles para que façam uma prova de modo objetivo e eficaz, né? Ter eficiência lá no, nesse certame lá, que é é o maior certame do Brasil, né? O Enem. Milhões de inscritos aí e a maior porta de acesso à universidade pública, né? Então é o que eu desejo, é o que eu vivi, né? A minha maior motivação é essa, porque eu vivi isso, né? Adentrei a uma universidade pública, fiz concurso público, então meus alunos até brincam. Minha boca em sala de aula é isso. Gente, vamos estudar para o Enem, vamos fazer concurso público, vamos, né? Eu gosto de lecionar com um objetivo, né? Então foi o que a gente fez. Eu estudei o regulamento do Enem, não é uma prova simples, não é uma prova pragmática, né? Estudei o regulamento do Enem e tento passar para os alunos de uma maneira eficaz, né, gente? Ó, é o regulamento debaixo do braço, é jogar com o regulamento debaixo do braço. Então isso daí tem ajudado muito, eu vejo que eles estão aproveitando bastante. Bom, legal. Agora vamos voltar um pouquinho, depois a gente retorna, vamos ficar no flashback, né? Então, fade agora, fecha tudo e abre no outro clarão. Como é que chegou a matemática mesmo, do sangue? O gostar da matemática, você falou aqui que você romantiza a matemática. E alguns professores são mais pragmáticos, fazem talvez por profissão, porque fizeram a formação, estou dando aula, estou ganhando dinheiro e bota 2 mais 2 é 4 na lousa e vai embora. Todo respeito à praticidade de cada um. Mas alguns, que eu acho que é uma grande maioria, adoram fazer nas suas profissões. Os professores, senão, não aguentaria, porque ser professor no mundo e no Brasil é pior ainda. Né? No mundo é difícil de ensinar, é lidar com pessoas aí tem toda uma caminhada etária, cada um dentro da sua faixa etária de alunos, tem essa estrutura toda, mas e a sua caminhada e escolha e faixa etária e para quem ensinar, como ensinar? A Conta, minha, o conta meu, aí meio quilo de pronto, matemática para gente. o meu gosto pela matemática, o que eu me recordo assim, de modo efetivo, foi a partir do segundo ano do ensino médio, né, que hoje a gente chama de segunda série do ensino médio. Eu me lembro que na escola, na então escola em que eu estudava, a gente começou a estudar uma disciplina chamada geometria espacial. E que o meu professor, ele desenhava muito bem, sabe? O nome dele era Sérgio. Falei do Francisco Antônio, mas eu tive excelentes professores de matemática, né? Esse professor Sérgio, eu ficava olhando para a lousa, eu vislumbrava o desenho dele, sabe? Então ele desenhava um copo desse daqui, ó, por exemplo, em formato de um cilindro, né? Essa caneca, em formato de um cilindro. E ele conseguia transmitir esse desenho no plano da lousa. E eu ficava olhando, pô, dá para ver bem direitinho mesmo que é um cilindro, né? E então aí começou. Um 2D, uma Isso, sensação. porque o plano é 2D, né? E essa caneca aqui, ela é 3D. Ela tem três dimensões. Só que o plano tem duas dimensões. Então ele desenhava algo 3D num ambiente 2D, né? Então, assim, eu ficava olhando.
Aí começou. Aí eu comecei a estudar aquilo dali. E quando eu comecei a estudar, eu vi que eu tinha um leve talento para aquilo, né? Aí foi quando eu entrei na Universidade Federal do Ceará. Eu entrei no ano de 2000, exatamente no ano de 2000. E lá a minha turma foi cobaia de uma disciplina que chamava-se Matemática Elementar. Então eu passei um semestre vendo só matemática elementar, que era como se fosse assim um resumo mais intenso do ensino médio. E a gente foi estudando, foi uma disciplina que me fez muito bem. Aí eu fui dando prosseguimento ao estudo da matemática na Universidade Federal do Ceará. Foi então que aconteceu o meu primeiro concurso público, que é como eu te falei, cada um de nós, a gente tem uma motivação diferente para esse projeto. Eu tenho um, o professor Bertos tem outro, a Marina tem outro. Eu acredito que a minha principal motivação é porque eu quero ver o aluno tendo sucesso. Eu quero ver o aluno com o nome dele no diário oficial, quer seja do Estado, da União, quer seja um resultado do Enem, né? O meu resultado, não sou tão velho assim, né? Mas o meu resultado foi no rádio, para ter uma ideia, né? Eu escutava no rádio. Tinha rádio universitária, né, da UFC, e aí estava curso 42, que era o curso licenciatura em matemática da UFC. Aí foi dizendo nome por nome e disse meu nome. Foi uma emoção muito grande. Aí a gente vai passando da fase do jovem para o adulto e a gente mesmo vai se cobrando, né, algumas coisas, algumas responsabilidades. Aí foi então que eu senti a necessidade de ter um emprego, né, um emprego que foi o meu primeiro emprego, assim, que eu posso dizer fixo, né? Eu tinha aquele salário certinho no final do mês, no início do mês, que foi devido a um concurso que eu fiz para sargento do Exército. Então eu estudava na Universidade Federal, fiz o concurso porque a minha demanda pessoal estava aumentando, passei nesse concurso e tive que viajar para o Rio de Janeiro. Aí tranquei minha universidade, passei um ano no Rio de Janeiro, aquele período de formação, né? Então eu já fui militar do Exército, que me orgulho muito, né? Fui militar durante quase 9 anos e no período de recrutamento eu tive que trancar, porque não tinha como. E logo em seguida eu fui transferido para o Rio Grande do Sul, que foi aonde eu Bem continuei. pertinho da Cearense. UFC. Bem tiquinho, pertinho. Como era uma universidade federal e eu era um servidor público federal, eu tinha direito de transferir a minha universidade para onde eu fosse. Então eu continuei os estudos na UFRGS, né? Que eu cheguei lá no Rio Grande do Sul falando isso. Aonde fica a UFRGS? Aí ninguém sabia, porque lá eles chamam de URGS. Aí quando o UFRGS disse, não, Universidade Federal. Aí disse assim, a URGS? Aí disse, essa daí mesmo. Aí continuei os estudos na Federal do Rio Grande do Sul, depois fui transferido para Santa Mas eu não ia Catarina. saber nunca, viu? Que URGS. tinha URGS. É URGS. meio viking, não? A pronúncia? Fusca, é o Fuca. Tem umas particularidades lá no Rio Grande do Sul. Eles chamavam Fusca, ninguém sabia o que era um Fusca. Era um Fuca. Eu chamava de Fuca lá. Aí eu disse, é vivendo e aprendendo. Aí então eu passei a ter, enquanto eu era militar do Exército, eu viajava muito, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Piauí. Então, e de todos os locais que passei, deixei amigos, só que a saudade da minha terrinha ficava, né? Eu sou apaixonado por Maranguape e querendo voltar. Aí qual foi o meio de saída que eu achei para voltar para minha terra? Concurso público. Vou começar a estudar para concurso público. Foi então que no ano já estava formado, né? Já tinha me formado em matemática, porém estava no Exército e comecei a fazer. Foi então que eu fiz o concurso público de 2013, né? Aqui da SEDUC, professor do Estado do Ceará, e passei bem, passei logo na primeira chamada. E também passei no concurso de novo, passei em 2018, fiz o concurso de novo, passei novamente, né? E
é mais ou menos isso que eu quero passar para esses estudantes mais novos, né? Que estudar vale a pena, né? Eu não venho de família tradicional, não venho de família rica, né? Não tive grandes oportunidades, mas eu tinha vontade de estudar, eu tinha livros e sentei, estudei e consegui. Hoje eu carrego no currículo 3 aprovações em concursos, né? E acho que ainda vem a quarta por aí. Eu não vou calcular minha nunca, a minha matemática falhou agora aqui no meu currículo, as minhas aprovações. E pegando esse gancho dentro da sua decisão, atitude e planejamento, né? Isso é interessante, você foi planejando e, de certa forma, depois teve alguns improvisos, mas até chegar hoje no Maranguape à prova e tem que passar para as pessoas É. algumas coisas. Que, de fato, você diria que entre um cognitivo bem acentuado e um medianamente mais baixo, teria para ser competitivos usando técnicas para aprender da matemática. Eu digo, sempre tem um que é um pouco mais gênio, e aí ele é mais relapso, conta com essa autoconfiança e zona de conforto, e um que busca ser um pouco mais determinado para superar as deficiências gerais. Não estou falando da cognição em si, como se ele fosse pessoa sem inteligência. Estou tentando falar que Eu tem, sei. tem praticidades para raciocínio e praticidades para manufatura, praticidades para várias coisas. Cada um tem ali suas peculiaridades, eu digo assim, comportamentais. Existem testes para isso, existe como se conhecer melhor. E a matemática, como que o cara usa a matemática para o autoconhecimento para melhorar. Que aqui, como professor, você conseguiu levar aí, trazer hoje uma mensagem assim, pô, eu enxerguei, talvez você possa até não estar entendendo a pergunta, você vai fazer. O que é que, como professor, você conseguiu fazer com que alguém começasse a ter mais decisões porque a matemática abriu a mente dele? Mais desejo, né? Mais desejo por ela. Alguma coisa. Para tudo na vida, vamos assim, É, ele começou percebeu que enquanto tu estava falando aí, eu lembrei, eu liguei a sua pergunta, a sua fala, a algo que eu li há muito tempo atrás, né? Que perguntaram para Einstein qual era a maior força que existia, né? Força magnética, força elástica, força motriz. Aí ele respondeu, é a força de vontade. Então eu acho que a força de vontade, a obsessão, ela sempre vai vencer o talento, né? Quem disse isso também foi o Cristiano Ronaldo, né? O jogador, né? Ele disse que a obsessão sempre vence o talento. Então a gente sabe, eu como professor, nós como professores, né? A gente identifica esse aspecto no aluno. Nós temos alunos que são talentos natos, que não se explica, e temos alunos que têm uma força de vontade acentuada, que você olha e diz assim, pô, esse cara é diferente, pô. Né? Essa menina aqui vai longe. Então, eu, particularmente, eu prefiro trabalhar, eu prefiro com quem quer, com quem tem força de você precisa vontade, motivar quem quer ser quem tem motivado, sangue no olho, tá quem entendendo? quer ser motivado. Então, assim, é lógico que o nosso papel como professor é ensinar a todos de igual modo, mas existe aquele brilho no aluno, daquele aluno que quer realmente, né? Professor, eu quero. Aí isso daí me encanta, sabe? Então, e já passou, já passou e sempre passa na nossa vida, né? Esse tipo de aluno. Então, eu falando aqui, tá vindo na minha mente. Alguns alunos que já passaram na minha vida, que chegou para mim e disse assim, Dara, eu quero, como é que eu faço? Pô, isso aí é muito gratificante. Aí eu disse, meu filho, pô, vamos lá, vai dar certo. Eu vou tentar lhe orientar aqui, mas continue na pegada. Aí os cara vão, sabe? Tá vindo na minha mente aqui uma aluna que eu tive que ela, tipo, ela tinha todos as dificuldades sociais aí que você pode imaginar.
A menina se formou agora, recentemente, em engenharia na UFC. Ela tinha, acho que ela teve até mais do que eu, quando eu tinha a idade dela, né? Então, assim, eu percebo, eu acho que no meu caso, eu tinha um pouco mais de talento do que força de vontade. O que me deu força de vontade é as pancadas que a vida dá na gente, né? Aí, ao longo mas na época do meu ensino médio, eu tinha mais talento do que força de vontade. Só que aí foi passando. É como eu falei, as demandas da vida vão aumentando e você pensa assim, pô, só talento não resolve não, bicho, eu vou ter que trabalhar. Então eu vou ter que estudar mais um pouquinho aqui. E aí eu comecei a estudar, eu tinha hobby de ficar resolvendo questões, né? Enquanto militar do Exército, eu tinha livrinhos de matemática que era o meu hobby. Se eu fosse num sebo, né? Um sebo, um local onde vende livros antigos, né? Eu ia logo na seção de ciências, matemática, física, e comprava um, levava para casa e começava a resolver, né? E isso daí eu fui colher o fruto quando? Quando eu fui fazer o concurso. Quando eu fui fazer o concurso, eu sinceramente eu não tive que me esforçar tanto assim para passar. Mas não é porque eu não tenho estudado, é porque eu já tinha estudado. O investimento foi feito. O investimento foi feito e eu colhi uma hora, né? O concurso de 2018 também, né? Eu me lembro que eu fui fazer a prova doente. Só que fica, o cara que é atleta e quando ele para de competir, ele fica com um negócio chamado de memória muscular, né? Memória muscular é o lastro de esforço físico que ele tem, né? Então ele tem aquilo dali. Com a pessoa que estuda também, é a mesma coisa. Você está estudando você é estudioso. O andar de bicicleta, a memória de que você não está ali, está no inconsciente, e você vai conseguir continuar andando. Me explica por que que depois de 50 anos você Você continua continua andando de bicicleta, né? Então, é essa colheita benéfica que você faz um dia, né? Então, é o que eu tento passar para os alunos, né? Gente, vale a pena estudar. É uma saída. Não é a única saída. O empreendedorismo é uma saída, né? Porém, Mas porém também vai precisar de do estudo, né? estudo. De E a estudo. matemática, eu acho que foi colocado aqui na nossa conversa, e se não foi colocado na nossa conversa com os Tá três, agora? vamos colocar agora, sobre a questão da matemática te ajudar lá na frente. Porque o cara diz assim, por que eu vou estudar matemática se eu vou ser pintor, eu vou ser um artista plástico? O que tem a ver artista plástico com pintura? Cara, tudo, Matemática, né? tudo, tá? Toda hora que você vai fazer alguma coisa, ela tem uma explicação, um ângulo, É um custo. tem tanta coisa. O reflexo de. A mistura da tinta, Sim, vai ter que ter a a proporcionalidade. proporcionalidade da Se ele mistura não da tinta. entender que existe uma junção para dar proporcionalidade, que as cores são feitas com cores básicas para chegarem em outras cores, para derivarem, né, e a cartela de cor é formada disso, ele vai para o artístico, né? E na hora de vender, por exemplo, que agora, quanto vale? Eu fiz Precificar, né? O ele vai seu. para a vaidade, né? Eu fiz o artístico aqui muito Não, tem um valor. meio emblemático, É, tá? Que as pessoas viajam muito, né? No ego, e esquecem que tem uma caminhada para isso. E a matemática fez parte. Eu estou dando esse esse depoimento. exemplo. O meu U aqui ficou meio perturbador. Ficou estranho. Ficou estranho. Mas sem problema, né? É, os estereótipos, né? Os estereótipos cantam logo para tudo. Vai aparecer nego brincando de tudo que é jeito. Não foi de propósito, não Sim. estou aqui para fazer o podcast de tudo um pouco. Vai entrar na gaiatice quando tiver gaiato, vai entrar no sério quando tiver sério, vai entrar na Normal. mensagem de. Nós saindo da matemática para o empreendedorismo, é onde Aham. vem muita coisa da minha vida, e eu, sem nenhuma modéstia, as pessoas me chamavam de muito inteligente. Ontem mesmo o Marcos falou, não, vai dar certo, você é um cara inteligente, você sabe, a gente trabalhou junto, eu conheço você. Então esses estímulos me ajudam. Não me envadece, Lógico, não me lógico. envadece porque eu já estou com um tempinho de vida.
Não. Eu não tenho 20 anos para poder Ó, o ego me puxar. você falou isso aí, eu me lembrei agora de várias pessoas que chegam para mim e dizem assim, cara, tu já passou, né, tal, porque tem tanta gente aí que, professor mesmo, que nunca conseguiu passar e tal, tal. Tá. Eu, pô, é normal. Aí eu digo assim, que tu não fica vaidoso? Eu disse, não. Aí eu digo que o que me deixa envaidecido é a minha filha, né? É a única coisa. Se eu sou bom em matemática, isso aí é uma consequência natural que a vida trouxe ou que o meu esforço trouxe, né? Mas o que me deixa mais envaidecido é saber que eu sou um bom pai para minha filha. O resto, Eu tenho uma passagem muito narcisa de vida, tá? Então, compreendo tremendamente chegar hoje na maturidade atrasadamente, tá? E já conversei aqui e vou continuar falando de tudo pouco, entregando muitas facetas das minhas vidas, que quem souber interpretar comportamento vai ver sem eu precisar dizer incisivamente, literalmente. Então, eu aprendi de uma maneira despojada, porque tive muitas facilidades. Então, não tenho vergonha de dizer isso. não. Tá? A vida me deu essas possibilidades, mas no meio dessas facilidades, maior que a grande maioria, foi muito difícil para mim. Essa comparação de estereótipos, eu já contei um dia desse aqui, que eu fui jogar e eu ganhava chuteira. Só que eu jogava bem. Não era medíocre, não, jogava bem mesmo. Mesmo assim, sofri o tal do bullying. Tu imagina um cara que joga bem só porque tinha uma chuteira que os outros não tinham, sofria bullying. É, Era um bullying altamente invejoso. E era mesmo. O cara não admitia que eu. O cara dizia assim: tu é filho de papaizinho, com uma chuteira Adidas naquele tempo, uma chuteira Adidas amarela, com 3 tarjas amarelonas assim, chamava atenção quando eu saía de casa até a hora de terminar o jogo. Mas eu jogava bem a chuteira e a galera pegava, pedia emprestado, eu nunca tive apego. Pode perguntar às pessoas, emprestava. Pô, na primeira jogada do cara, ele esfolava a chuteira toda, que o pé dele era mais gordo, maior que o meu. Mas era um amigo, o cara jogava mais no segundo quadro, primeiro quadro, segundo, aquela coisa toda, emprestei, vou sair. Na boa, o time não tinha chuteira. Então, assim, o meu pé é 39, um pé de mulher, um pé de moça. Dava na maioria de todo mundo. Então, a chuteira sai rodando para todo mundo. Então, tinha um desprendimento. Mas tinha o estereótipo de porque eu tinha facilidades. Não eram facilidades assim tremendas como hoje a gente vê. eu entendo. Hoje a gente vê coisas muito diferentes. Hoje você, quando tem o que você faz, por exemplo, para sua filha, você faz muito mais que o que você teve por conta de um raciocínio. Lógico, Então ela está tendo com as dificuldades oportunidades que eu não tive, que né? você não teve. Que é muito simples dentro de uma sociedade mais justa, mais igualitária e mais moderna. Nós estamos falando eu tenho uns 57, pô, estou falando muito da minha idade. Mas não tem importância, eu quero passar para as pessoas embora a barba esteja deixando eu com cara de 67, eu tenho só 57, tá? Então, a gente pode, sim, vivenciar várias coisas, só que teve gente que teve um amadurecimento mais cedo. É, E eu testei mais coisas mais cedo. Então eu fui reciclando, ressignificando, sem saber o que era ressignificar a minha vida, a vida toda. Então, está dentro da matemática. E a matemática, eu era muito bom em matemática até a 8ª série. Cara, eu fechava a prova. A minha professora, uma pernambucana, no Colégio Lourenço Filho, sei. né, ela me colocava na cadeira na frente, do lado dela, para ninguém sentar atrás de mim. Da mesma forma que o Célio Cavalcante, filho do Sarinho, Sei. meu amigo, ele fechava a prova de história. Na história o professor não sabia dele, eu sentava atrás dele na prova de história. Meu amigo, eu não sabia nada de história. Era só ele medroso, fazia assim, aí apontava assim, 3, 4 questões para poder resolver, eu não ter um 0. E o resto ele, negão, até hoje ele ficava puto. Então ele tinha, realmente ele era, pô, genial. Geografia, história, na área de humanas, matemática também, ele é muito estudioso, ele sempre foi melhor, mais estudioso, eu era mais vagabundo. Mas com a percepção de visual e auditiva da aula, eu conseguia, né, entrar na média Sim. para cima. Então eu não precisava ser aquele CDF, nunca fui CDF. E consegui, eu tinha tanta autoestima, o ego era tão grande, que eu fui fazer o vestibular e disse assim, eu vou passar. Agora, não vou passar, aí eu tive medo, dificilmente eu vou passar na UFC.
Porque a UFC, o formato da UFC, nós conversamos sobre isso, É. era desleal, Era desumano. Aquilo ali era loucura. Quem inventou, o filho da mãe, eu ia esculhambar ele agora, que inventou aquele vestibular, já Eu me devia ter lembro, sido atropelado por uma nave espacial eu me lembro que eu Elon, passei Elon Musk há muito tempo. em 42º, até hoje eu lembro do meu resultado, né? Eu fui o 42 de 50, ou seja, quase que eu não. Mas era um pouco desleal. A gente saía daqui de Maranguape, assim, às vezes até a motivação já não era essas coisas, porque em Fortaleza a Era um gente daqui contra mil de lá, né? era, Na era. proporcionalidade. Eu me lembro que tinha uma moça aqui em Maranguape que fazia química lá, que ela passou exatamente no mesmo ano que eu passei para matemática. E eu não a conhecia, tal. Aí os meus pais tinham um comércio aqui em Maranguape, que eles eram mais conhecidos, né? Que aí eu sei que a mãe dessa menina chegou até mim. Não sei como, não sei. Eu sei que de repente ela chega até mim e disse assim: é porque eu queria que a minha filha fosse para aula com você. Aí eu disse assim, aí eu fiquei pensando, será que ela pensa que eu vou de carro, moto, alguma coisa, né? Porque eu vou de ônibus, né? Aí eu disse assim, mas senhora, eu vou para aula de ônibus. Eu vou pegar o PC Unifor ali, o Juvito Feitosa, o Maranguape. E ela disse assim, não, não, eu sei. É porque eu não queria que ela fosse sozinha. Aí eu disse, ah, tá certo, não, tudo bem. Quando eu cheguei lá, na UFC, à noite, no campus do PC à noite, foi que eu fui descobrir o porquê da preocupação dela. Porque não tinha ninguém de Maranguape lá. Então, basicamente, eu e essa moça era das pouquíssimas pessoas de Maranguape que estudava no campus do PC, né? O E campus do o PC campo do PC é muito grande, né? É um bairro daqui de Maranguape, o campus do PC, né? Que fica no bairro do PC de Fortaleza, mas é um campus, né? É uma parte do é uma bairro. floresta, É, né? que se eu for olhar aqui, para quem não conhece, eu acho que é maior do que muitos bairros de Maranguape, Sim, né? sim. Fazendo, Eu né? cheguei a sonhar com o PC ali, a UFC. Já falei, tentei duas vezes engenharia de pesca. Dinheiro de Mas pé. aí eu acho que foi Deus que. Não, Porque a primeira vez eu estava. A primeira vez tinha um amigo que era do CPD da faculdade e disse: Rapaz, teu primo tá passado. Se ele não zerar na redação, porque ele foi colega do Yuri, meu primo, que se formaram em. Tinha se formado passado para um curso de TI, ele tinha. Sei que ele falou assim, ó, que era meu amigo também, faz tempo que eu não encontro, tinha uma turma que você sempre tá junto, ele falou, ó, tá dentro dos números aqui, tá bem. vai passar. Porque era 30 vagas, um curso de Pequeno. pequeno, um curso que a concorrência lá em cima, porque era diferente. Engenheiro de pesca, onde é que o cara vai trabalhar? Indústrias grandes, ganhar grandes salários, o cara vai produzir novos negócios. Imagina um engenheiro de pesca produzindo novos produtos, novos equipamentos. Hoje eu posso dizer isso, que eu conversei com um cara que é engenheiro na área de pesca lá em Santa Catarina, que joga game comigo, ele falou, tem máquina que o Brasil não faz, e a gente reinventa aqui, quando a gente compra, quebrou a peça, a gente tem que reinventar a máquina. E é uma realidade. E graças a Deus que eu fiquei fora da engenharia de pesca. Né? Não foi a matemática que me atrapalhou, foi o português, que eu sou jornalista. Olha só, levei pau na redação. Zero. Zero, assim, o zero em inglês, em português, em alemão, em francês. Foi Eu tive que fazer um mês de curso de português, de redação, né? Quando eu soube, na época, era duas fases, né? A UFC, a primeira fase e a segunda fase. Eu passei na primeira fase, eu me lembro que eu passei fora das vagas, né? Pouquinho fora das vagas. Aí eu fui para a segunda fase. Aí a segunda fase para matemática era matemática, física e redação. Aí eu pensei, pronto, a redação vai me derrubar. Todo mundo de exatas tem essa sensação? Tem, tem. Grande maioria. Eu posso chutar aqui 95%. Treme na hora de Treme escrever. na hora de escrever. A matemática. Hoje eu passo isso para os meus alunos, né? A matemática é uma linguagem. Linguagem. Hoje eu entendo isso. Que você vê uma problemática que é redigida num texto de português e você vai ter que transcrever aquela problemática em forma de números, né? Então, na verdade, nada mais é do que uma tradução.
Hoje eu tento passar dessa forma para meus alunos e eu vejo que tenho tido um resultado legal. Que aí a gente vê o velho. Né? Que é o insight do Ai, aluno, né? é! O insight do aluno. Entendi. Entendi, é isso Pronto. aí. Eu tô dando aula na Uniplan aqui, quero mandar um abraço aqui para os alunos da Uniplan, na pessoa do professor Elton, que é o coordenador. Fica à vontade aqui. Da, Toda da- marca, todo nome, todo mundo é bem-vindo, todo Pronto, palavrão, todo político, toda merda e todo bem. Tá? pronto. A brincadeira à parte, mas vamos. E a gente falando aqui de empreendedorismo é porque eu dou aula lá num curso de administração, né? Aí eu tento passar, também falo bastante com concurso público, porque curso de administração é um curso bem amplo, né? Até para concurso público. E também falo algumas coisas em relação ao empreendedorismo, né? Tudo relacionado à matemática. Então, todas as questões que eu levo, né? Eu tento fazer isso com cuidado, planejar uma aula com carinho, para não levar, para levar algo em que a gente não se, eu não me depare com a pergunta, aonde é que eu vou usar isso daí, né? Então, a própria questão, ele olha assim, mas isso daí eu já passei por isso daí lá na minha empresa. Eu trabalho com Excel, não sei o que, tal, tal. Eu disse, cara, então a maneira que você passa a matemática também já retira esse tipo de questionamento, porque eu levo a matemática do nosso dia a dia. Pô. E a superação de resolver o problema, por exemplo. Se Nossa, você não supera, se você não se dedica, se não supera, e se você não mesmo diz assim, cara, eu não consegui, vou atrás de uma resposta, alguém te deu a resposta, mas eu aprendi com essa resposta, para a próxima eu não não, passar por isso. Ter essa humildade de que a cachola deu branco, normal, normal, normal. né? Eu tenho, eu acredito que isso acontece com outros estudantes. Não sei se é só comigo, né? Mas às vezes eu estou em casa, pego uma folhinha de papel ofício e eu começo a resolver um problema. E não consigo. Simplesmente não consigo. Poxa, não sei, é a minha cabeça, ou então estou pensando em alguma coisa, estou me dispersando. E eu tenho uma lousa também, um quadro branco. Que aí quando eu pego o mesmo problema e mudo de plano, eu consigo. Tipo assim, mudei a visão, me levantei, tá entendendo? Qualquer coisa, assim. Então, existe essas particularidades na vida do estudante, né? Isso é comportamental. É. Se a gente trouxer aqui um psicólogo, E um talvez explique psiquiatra, melhor. um especialista em comportamento, que não seja na formação de psiquiatra ou psicólogo, um cara de coach, um cara que fez PNL, e entre outras formações comportamentais, vai conseguir usar o exemplo de matemática, tá? Para superações e para resultados. Até porque ele vai usar matemática também. Estou dizendo isso porque eu vivenciei várias. Ontem, conversando com o Marcos, e Marcos Mota foi entrevistado de ontem, e já está no ar o programa do Marcos. Revejam, isso é muito interessante. Conversamos sobre a história dele, e ele falando, todo mundo está vindo aqui conversar e a gente está entrando em empreendedorismo, em soluções, e aí a matemática precisa resolver, ter soluções, e em desafio precisam soluções. É, A vida que precisa de soluções. Matemática precisa de atitude. Você acabou de dizer assim, eu exato. levantei e fui resolver de outra forma. Exato. Precisa mesmo, de atitude. Você falou certíssimo aí. Se a gente for para cima do problema com aquele aspecto de será? Será que eu consigo? Não sei. Ou seja, Já você perdeu. já perdeu. Você já está se colocando ali várias barreiras, né? Então a gente tenta fazer esse aspecto comportamental também dentro das aulas de matemática. Eu posso dar um exemplo aqui de algo que aconteceu na minha carreira, sabe? Que eu achei muito interessante. Quando eu passei no concurso, eu fui dar aula em Maracanaú, né? Logo no início. Aí quando foi em 2015, eu voltei para Maranguape. Em Maranguape, eu fui para uma escola que fica no distrito de Itapebus Sul, aqui em Maranguape, né? Escola Antônio Marcos de Abreu. Quando eu cheguei na escola, a primeira coisa que eu fui ver foi os índices. Pô, vou ver como é que está o índice dessa escola. Porque todas as escolas são mensuradas por um índice que se chama SPAES,
Sistema Permanente de Avaliação do Estado do Ceará. Então, toda escola tem uma nota, né? Para português e para matemática. Eu acho interessante, a gente tem que tomar posse e propriedade desse tipo de coisa. Por quê? Porque nos Estados Unidos, quando uma mãe vai matricular o filho dela numa escola, ela pergunta qual é a nota da sua escola. Você é o diretor, qual é a nota da sua escola? Você fala, "Não, mas por que sua nota está assim?" Então a família é muito importante nesse papel social da escola também. Então eu cheguei lá e eu fui ver. Então eu fui ver e fiz um ranking, né? Na ocasião, Maranguape tem 7 escolas estaduais, se eu contar com o Eunice Weaver, né? Que o Eunice Weaver agora, aquele terreno agora eu acho que pertence a Maracanaú, né? Mas na ocasião 7 escolas. E a escola que eu estava era simplesmente a última. A última, a sétima. De 7 a sétima. E aquilo dali já mexeu com o meu brilho. O meu, pelo menos, já mexeu, pô. Matemática, tem que ser os últimos. Não pode. Não, eu não aceito isso daí. Então eu comecei a fazer o quê? Passar isso para os alunos. Comecei a passar. Eu cheguei nessa escola em agosto. Então eu só tinha o quê? Agosto, setembro, outubro, novembro. Final de novembro seria a avaliação. Aí eu comecei a fazer o quê? Incentivar. Dário, o que foi que tu fez matematicamente para enxugando o resultado? Naquele mesmo ano a gente passou de 7º para 4º. Naquele mesmo ano, de 7º para 4º. Qual foi a estratégia matemática que tu usou? Nenhuma. Foi no comportamento. Foi na motivação. Eu comecei a motivar. Eu dizia para eles assim, gente, eu não sou nem daqui. Eu não sou de Itapé-do-Sul, não. Eu só passava no Itapé-do-Sul de passagem mesmo. E eu saber que eu leciono na escola que tem a menor nota da minha cidade, eu já fico mal. Isso daí eu já não aceito. Porque é meu nome, é o nome de vocês, é o nome da nossa comunidade, tal, e tal, e tal. E eu comecei a agir no comportamento, na motivação. Então, na matemática tem isso também. E eles passaram de 7º para 4º, né? No outro ano, em 2016, a gente passou de 4º para 2º. Aí eu mudava o ranking, né? Eu dizia assim, não vamos contar o Salaberga, né? Porque o Salaberga é a escola profissional, então a gente é o primeiro. Porque o primeiro, no caso, era a Salaberga, que é a escola profissional, é a escola que seleciona a entrada do aluno, então naturalmente... Aí tem o parâmetro não está igualitário. Está seletivo a Salaberga e as outras não. A outra é regional, não tem como selecionar. Aí eu mudei o ranking, né? A gente não é mais segundo, não, a gente é primeiro. Mas de qualquer forma, dá para superar. Dá para superar. Aquela região, ou seja, aqueles alunos poderiam vencer a Salaberga, sim. Eu acredito nisso tranquilamente. Sabe? Eu não tenho nem medo. Eu acredito nessa transformação, tá? Eu acho que a gente tem. E eu digo por uma situação puramente. Eu gosto de números também. Eu não sou muito bom em finanças. Vamos falar de finanças, que é outra coisa. Matemática, para usar, você usa para finanças. Mas negócio se divide em várias coisas. O número está lá, a matemática está lá, mas finanças, né? É uma coisa. Números. Finanças tem a questão, o quesito controle emocional. Né? Então. E tem o quesito. Matemática está em todos, né? Então, inclusive nas finanças, né? Mas a finança tem esse controle emocional. Tem o impacto né? E as cifras. Aqui a gente está falando de desafios de cálculos que vão levar a resoluções. Aquele ali, ele não depende só do cálculo, ele é uma soma e uma diminuição, uma multiplicação e divisão. A finança tem mais fórmulas, mas a finança depende de um esforço de trabalho para poder... Agora, por trás das finanças tem algoritmos, números que vão se juntar e vão dar visibilidades. Eu gosto dessas visibilidades de números. Olhando as métricas, que são números, do canal. Pô, eu comecei há muito pouco tempo. E eu vejo 2 métricas. Eu olho para a matemática do canal sim. E eu olho para a visibilidade do canal. Eu tenho que ter essa visibilidade, essa identidade. Então, a matemática do canal
é uma realidade. É. Eu tenho que entender que tenho que começar fato. do zero, é fato. Você chegou na escola que ela estava no sétimo. Fato. O número está ali. Então, o número está ali. Então, nós temos agora a partir do zero e para a realidade. E aí você assumiu a realidade. Você não disse assim, gente, nós vamos nesses 4 meses ser a primeira do Ceará, Não. né? A, a, o bom senso também está dentro da matemática. Eu só queria mudar o resultado. Independente, a gente poderia até continuar em sétimo, mas que aumentasse. Que melhorasse. Né? Que melhorasse. Aquele número ali refletisse outra coisa. Mas aí, graças a Deus, a gente passou mesmo de sétimo para quarto naquele ano. Mas era mensurável, ou seja, você estava dentro de uma lógica, como a construção do podcast agora. Eu fui comparar com outros e depois fui ver material sobre motivadores e cursos, e vendedores de cursos de infoprodutos falando sobre resultados e comparação. Aí eu vi um amigo que me deu aula falando sobre comparativos. É muito relativo o comparativo. Né? É como você acabou de colocar, comparar a Salaberga com o Itapé Sul, onde você estava dando aula, não, o mérito da construção não está nesse comparativo, está na construção real da matemática e, é óbvio, os alunos tiveram que melhorar na matemática, então o professor contou para isso. Mas a estratégia da escola, junto com quem chegou lá e sangue novo para poder... Quando a gente passou de quarto para segundo, né, ou primeiro, né, no ranking, tirando a escola profissional, aí sim, aí eu coloquei algumas estratégias pedagógicas, né? Ali, a informação sobre a prova é muito importante, porque às vezes ficava sem sentido o aluno chegar, não, hoje tem uma prova, vamos lá, vamos fazer. Aí eles iam falar, mas para quê, né? Então a informação sobre aquilo, a importância daquela nota. Aí, no outro ano, eu comecei a alimentá-los, né, de informação. Tinha a humildade de chegar para um colega, professor de matemática, e perguntar: Ei, amigão, como é que tu faz lá na tua escola? Aí disse: Não, gato, lá na escola eu faço assim, assim, assim. Ia procurar uma escola, ia na internet, olhava o ranking das outras escolas, né? Procurava uma escola mais ou menos da mesma realidade, ou seja, regular, uma quantidade X de turma, quantidade X de alunos. Aí, olha, pô, essa escola aqui é parecida com a minha. Quem é o professor de lá? É o fulano. Ah, pá, conheço. Fiz uma pós com o cara, tá, não sei o quê, né? A gente sempre se encontra nas formações de professores de matemática, né? Então a gente acaba conhecendo os professores no geral. Ah, esse aqui é fulano. Assim que eu ver ele, eu vou perguntar. E eu perguntava mesmo. Eu dava aula numa escola profissional do Maracanaú, onde eu acho que foi uma escola de Horizonte, de Itapipoca, em que os alunos estavam saindo do ensino médio e passando para medicina, na UFC. E isso a gente não via há anos atrás. Né? Um aluno da escola pública passar para a medicina na UFC, não via. Aí o cara que eu penso, pô, o que é que esse cara está fazendo lá? Como é que esse professor dá aula? Eu quero saber. Então eu tinha Como que esses alunos ao longo do tempo foram formados? Não foi, a escola vem trabalhando isso, né? Vem, não, o aluno também, a educação é um investimento a longo prazo, né? Então o aluno, ele não, se a gente falar aqui, ele não passa de medicina do dia para a noite, né? Ele vem toda uma bagagem cultural, né? Uma bagagem densa de estudo, né? Ele provavelmente o ensino fundamental daquela região é um ensino legal, é o forte, é o que faz a base mesmo. Aí quando ele entra no médio, o ensino médio é de responsabilidade do Estado, né? Aqui no Ceará é assim, ensino municipal de responsabilidade, ensino fundamental de responsabilidade do município, majoritariamente, e o ensino médio de responsabilidade do Estado, né? Então quem proporciona o ensino médio aqui em Maranguape, por exemplo, são as escolas estaduais. Então, se eu não salvo engano, era Itapipoca, Sobral e Horizonte, se eu não me engano. Sobral criou, eu sou de marketing, de comunicação. Sobral fez uma campanha muito grande em cima disso, mas é real essa realidade de Sobral como um todo, ou tem uma ilhazinha que eles foram jogando lá para dentro? Eu não quero fazer crítica, eu quero entender assim,
porque ficou imponente mesmo. E aí eu vou fazer um comentário antes de chegar para passar a pergunta para você sobre assim a realidade educacional do Ceará. Esquece o Brasil, Certo, certo, certo. como professor desses 10 anos, independente de políticos, tá? Que o Ceará nesses últimos anos, como aconteceu. Mas eu vou contar uma história que eu vi e que eu digo que eu não sou fã, eu não tenho fanatismo por nada, assim. Eu gosto de algumas pessoas e respeito. Por exemplo, um músico que eu gosto, por exemplo, você pode dizer o seu. Guns N' Eu Roses, gosto do Guns N' Roses. Axl Não, eu Rose, gosto Slash. eu gosto falando de música popular brasileira, eu sou aquele cara alucinado pelas letras e pela forma de cantar do Caetano Veloso. Passei toda a minha adolescência gostando de MPB, mas o Caetano, quando ele canta, ele vem com poesia. Você pegar os livros das músicas de Caetano, tem livros, É. né, são livros que são as letras do música de Caetano. Dificilmente você encontra uma letra que não tenha sentido. Então, a construção de algumas coisas também precisam do propósito. Você disse, meu propósito. Uhum. A pergunta para chegar na matemática, está aqui meu prolix, eu vi uma história de algumas pessoas fazendo Sobral para construir a vida delas com propósito, tá? E não, por mais arrogante que alguém diga, mas eu vi. Eu vou contar o nome dele e vou fazer jus porque que ele me dá esse exemplo. Tirando qualquer outra coisa que ele possa ter feito de errado, Certo. tá? Como um trator no meio da negada. O Cid Gomes, certo? Atual senador da Senador. República, ele traçou, e aí isso me deixa, quando eu conto para as pessoas, não importa se você gosta, olhar para os valores, ele planejou uma vida política para ele, Foi. tá? E ele, nesse planejamento, ele levou ações de fato, não foram, alguém disse, tem maquiagem? Cara, pode ter o que for, mas tem resultado. Mas tem resultado, né? Que foi que ele criou? Vamos lá. Ele criou, você 2 vezes prefeito de. Fortaleza? Não, 2 vezes prefeito de Sobral. Sobral. Foi. Agora você 2 vezes presidente da Assembleia Legislativa de Fortaleza. Foi. Agora você 2 vezes governador do estado. Foi. Agora você senador. São 8 anos, mesmo que ser 2 vezes. Tudo isso ele sistematizou. Foi o primeiro cara a criar um banco. Isso aí pouca gente sabe. A criar um banco de gestão dele, político, o homem Cid Gomes. Está lá no governo, mas ele criou uma plataforma de olhar tudo. Ele pegou a matemática, os números que a gente está falando, É. e colocou para dentro disso. E são pessoas que me dizem. Não está tão bem desenhado do jeito que eu estou dizendo, mas tem um desenho. Tem que uma lógica no que está tem dizendo. uma né? lógica que eu estou falando. Então, eu coloco, não estou endeusando Não, eu a sei. personalidade, estou falando do modelo de carreira e que quão foi difícil construir isso, mas ele fez. Hoje é outra história. Eu não estou aqui dizendo política, eu estou falando como exemplo. E aí, se ele foi certo ou se ele errado em algumas atitudes, eu vi que nesse meio, ele saiu de Sobral, Sobral tornou-se uma referência Na na educação. educação. Foi. A pergunta para o educador, para o professor de matemática. Isso levou exemplos para outras escolas, isso é verdade, mesmo assim, tem bons resultados mesmo de indicadores. A matemática, ou seja, a métrica cearense passa por essas 3 escolas, 3 municípios que você falou aí, nesses últimos anos? Passa, virou referência, sem sombra de dúvida. Isso aí eu não tenho dúvida, né? Sobral virou referência no ensino municipal, né? Que é do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental. E isso reflete diretamente no ensino médio e reflete no ensino superior. Né? A educação é uma construção. E o governo do Cid Gomes, para você ter uma ideia, já que citamos nomes, né? Foi no governo do Cid Gomes que surgiu a proposta, o projeto da escola profissional. E essa escola profissional é um ganho riquíssimo. Maranguape já merecia a segunda escola profissional, No né? interior. De preferência no interior, né? Da Tabatinga para lá. Né? Então, nós temos 2 escolas, por exemplo, aqui em Maranguape nós temos 2 escolas muito próximas, que é uma na Manaria e outra no Itapeba-Sul. São 2 escolas estaduais. Aquela região ali já merecia uma escola profissional, aos moldes que é o Salaberga aqui. E como a gente está falando de estado, a gente não está se limitando a município, aquela região ali ela é próxima à Caridade,
né? Já próximo a Palmácia. Então, com certeza, uma escola profissional ali, ela iria abranger esses dois municípios também. Lógico, majoritariamente seria Maranguape, porque estaria na localização, né, ainda, mas iria abraçar. Então, assim, por exemplo, o governo do Cid Gomes, como ele foi metódico em vários... O Ronda do Quarteirão, né? Se não for falar só Não, de educação, né? Mas o Ronda do Quarteirão foi um projeto também nascido na gestão do Cid Gomes, né? Então foi uma gestão rica para o estado do Ceará, né? Independente de ideologias, né? Se é de esquerda, de direita. Eu costumo dizer que a briga nunca é da esquerda para a direita, é de cima para baixo. Então, assim, independente disso, né? O mandato dele foi riquíssimo, né? Foi riquíssimo para o Estado em termos de educação. Para a gente ter uma ideia, isso é um número alarmante, o que eu vou dizer agora, né? É para você olhar. Antes, o Ceará olhava para Sobral, né? Agora o Brasil está olhando para o Ceará, né? E isso daí vai é onde eu reverberando. queria chegar. Das 100 melhores escolas de ensino médio do Brasil, 72. Não é duas, não. É 72 são do Ceará, né? Então isso passa por um modelo de gestão que realmente priorizou a educação, né? E eu vou ter que falar aqui, né, já que citamos nome, né, o secretário de educação da então... Essa é boa porque isso não foi combinado, não. É bom de fato dizer, porque Não, aqui tá rolando, aqui né, fluiu agora, né? fluiu, né? Foi uma. Por isso que eu fiquei assim de citar nome, Não, né? pode dizer. Pode, né? É porque a gente é muito transparente. O Dilvan, E Gilvan. na sequência Ciro e Santana, né, Camilo, foi também um cara com uma. Tem que entender, né, que as ferramentas e as pessoas. Como você foi lá para. Eu estou aqui, até eu tenho que falar demais nos podcasts, tenho que me calar, mas deixa isso. Mas volte a falar sobre o que você dizer, que depois eu complemento aqui como. Pronto, Quem são as ferramentas disso tudo? isso, a virada de chave da educação também realmente eu acredito que começou no governo do Cid, né? Vamos priorizar a educação, né? Então, e nós temos um ex-secretário de educação que passou 10 anos no cargo, né? Que é um cara que é totalmente, a gente pode acreditar, né? Acreditar na conta dele, é, a- o sucesso da educação cearense, né? Que hoje é o então deputado Idilvan Alencar. Então faça um convite para ele vir aqui, se ele tiver tempo agora na Eles, campanha. Até quando a é que ele campanha é tem? complicada, né? Mas, Falta mas a ainda. gente vai falar. Eu sei que ele Com volta certeza. com a Marina, A faz o Mari, Maranguape à prova. Nós isso, estamos abertos aí. pronto. Chama ele. Será que ele. Você tem contato dele, né? Tenho. Manda o WhatsApp assim, rapaz, eu participei desse programa, desse programa falando de ti. Tu topa vir? Vamos ver se ele vem. Se ele disser pelo menos, pai, Vamos. vamos, né? Falar desses números, ó. Tá aqui Nossa. falando da educação que você fez. Que eu tô falando isso aqui, Você sabe, né? eu tô falando porque eu entendi, vi. Quando você me deu esses números, quando você me deu esses números, eu gosto dessa métrica. E aí eu vou pro argumento da métrica. Eu sou um de marketing, tá? Aquela história da cobra matar, não sei o quê. A gente vai para os números. É um exemplo. Existe tanto jargão e tanto mito quando a gente trabalha, mas existe o que você falou. Dados, Dados. fatos. Quando você Não fala se assim, refuta. matematicamente eu cheguei lá e vi Pronto. os números da escola e trabalhamos em tanto tempo e colocamos a escola em segundo, dentro de uma lógica perversa, difícil, mas com muito esforço e Muito esforço. muita gente. Exato. E você está falando em Muitas nome da mãos, escola. Está falando da escola. Se você fosse falar todo mundo aqui, desde a servidora de piso, aquela que fazia a merenda, até a dona, a diretora, a mundo tem, senhora, excelentíssima diretora da escola, ou seja, eu estou brincando aqui, que todos que se esforçaram, foi muito esforço para fazer isso numa escola distante, né, Não, no semiárido cearense. a educação já entendeu isso. A educação, o professor tinha uma responsabilidade muito grande, mas a educação hoje ela já entendeu isso, que quem faz a educação na escola é desde o porteiro,
É o porteiro que recebe o aluno, recebe o pai ali. Então a educação dentro de uma escola começa ali e vai até o diretor ali. Todos têm responsabilidade no resultado, no sucesso e no fracasso da escola. A pergunta sobre. Eu tinha. Você me assustou. Eu já sabia de uma métrica, mas eu não pesquisei hoje, porque eu não ia entrar nos detalhes de educação do Estado, nem política. A gente ia conversar sobre sua vida e ela foi fluindo, porque isso Aham. é o podcast Tudo Um Sim, sim. Pouco. Flui. E se você vai falar em algo que você tem relacionamento e é números, e é da sua vibe, é do seu interesse, pô, a gente fala. E se for um palavrão, que eu gosto de dizer palavrão e acho que o palavrão chama atenção, e existe um mestre em coaching mundial que ele usa e justifica por que ele usa. Né? Eu estou devendo o nome Do coach. do coach, toda vida dá um branco quando eu vou falar aqui, porque ele tem um nome parecido de um ator. Produção, pesquisa para mim o nome do Rios. Não, Rios é o cara é um coach. O Rios é um escritor, um cara totalmente diferente. Cara, vou ter que Aham. botar. E ele usa, ele fala assim: caralho, meu irmão, levanta da cadeira, Sim, pensa na sim, tua vida sim. e faz. A frase é essa. O cara se treme todo. Né? Não, mas Ele, é o impacto da motivação. Eu vou dizer assim, porque como professor eu não estou mais usando alguns termos, né? Assim, em sala de aula fica meio complicado, mas como militar do Exército, a cada 10 palavras, 11 era sim, mas uma injeção de ânimo, né? sim, são palavras de ordem, É, são as chamadas call não, e de, palavrões mesmo. call de liderança para É, você seguir. É para ir para cima. Por que, que marcha cantando? exato, Para você não, para a cabeça não ir para outro canto. exato. Entendeu? Manter o Vamos foco. todos marchar juntos? Vamos todos marchar juntos. É para o cara não pensar em outra coisa e o corpo obedecer, porque ele está exausto. Ele tem que entrar no estado de flow, para poder esquecer tudo e o foco vir junto, a mente, o espírito e o compromisso. Tá? Então, É, quando você fala, e as pessoas criticam certas coisas porque não tem a mínima ideia da funcionalidade e do estilo das pessoas. Um professor que entra para explicar uma aula de direito e fica, gente, tudo ah, bem? sacal. Hoje nós vamos falar sobre uma matéria que tem jurisprudência. Você sabe, né, o que é jurisprudência? Jurisprudência, vai explicar de novo jurisprudência nessa lentidão. Quantos alunos terminam essa aula? Eu Não. estou exemplificando, É, não estou estereotipando, me lembrei agora do professor Clóvis de né? Barros Filho, É. né? Ele, Catedrático de filosofia. ele vai chegar logo na aula, que ele é bom, e dizer assim, tu quando for preso nessa matéria que eu vou falar hoje, como é que tu vai agir? O teu cliente, o cara que se assusta logo já treme, tu vai aprender agora. Então, assim, essa mecânica de ensino mudou. Então, não dá mais para a gente ficar pensando a mecânica de ensino de tudo também. Aqui, quando a gente vai conversar, senta ali. Não, vamos ter que. Aqui tem que fazer. Ontem um cliente chegou e disse: não foi, esqueceram de uma coisa. Cara, sentamos ali meia hora, fizemos, que era o dia do cliente para ele. Um cliente que eu não mandei nem mensagem, nem os meus clientes receberam mensagem minha dizendo: pô, parabéns, você é importante para mim, hoje é o dia do cliente. Até isso eu pequei. Faltou a cal, faltou o comando, faltou a liderança. Fatores que estão inerentes à questão que a matemática ajuda, da lógica, que está dentro da matemática, etc, etc. Então, a gente está conversando aqui, fluindo coisas É, que, não, foi natural aqui. né, e que mostra. Começamos falando de Sobral, né? E aí eu volto. Esse Brasil copiando o Ceará. Tá? E olha que a gente está longe de ser o ideal, né? Para a É, gente ser sincero. é porque Nós evoluímos muito. tudo a gente precisa de um parâmetro, né? Assim, então, se eu colocar a educação cearense dentro de um parâmetro nacional, né? Comparar a nível de Brasil, nós somos pessoas que devemos ser copiadas, né? Na matemática há muito tempo. Isso daí acho que desde os anos 90, né? Os cearenses são os melhores matemáticos do Brasil. Se o telespectador tiver a curiosidade, pode olhar aí, Olimpíada Brasileira de Matemática de 1995. Cara, vai ter Cabeça vários. chata Fortaleza, 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 né? No ITA se passa mais fortalezense do que
os moradores de São José dos Campos, que é onde é a universidade, né? Então, lá em São José dos Campos, na faculdade no ITA, tem mais cearense do que Mais cearense que São Paulo, por exemplo. Vamos, é, vamos botar aqui, porque dentro do ITA, a sim. cidade não tem a obrigação de É, ter, é como Maranguape. então, As pessoas entendem mais. Maranguape não tem a obrigação de ter o maior número de alunos no Instituto Federal de. não, não, não. Porque não cabe, é É, outro nível, é uma formação para entrar dentro da Universidade Federal. Aí você queria que a cidade de 130 mil habitantes concorra com 3 milhões? não. Que está vizinho, que está a um ônibus de uma hora. Agora, tipo, agora eu posso comparar Fortaleza com São Paulo, né? Sim, aí é outra história. Aí São 3 Fortaleza, milhões contra 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões. acho que é uns 15, né? Só a cidade de São Paulo, É. né? Fora o estado de São Paulo, né? Aí, então, assim, a educação cearense, ela tá bem servida, né? Dentro dos parâmetros nacionais. Então, como eu falei, né, o exemplo, né, do ranking das escolas de ensino médio, das 100 melhores escolas de ensino público, ensino médio, 72 é do Ceará. E isso passa pela gestão do CID, né? E como a gente estava falando da gestão do então secretário de Educação, que era o Idilvan, na ocasião também, que fez muita coisa pela educação cearense, né? O professor de todo o estado do Ceará tem o Idilvan como uma figura assim, muito representativa para a nossa classe, né? Para a nossa causa. A educação, acima de tudo, é uma causa, né? E e agora, como deputado federal, também não parou de lutar pela educação, né? Não parou de lutar. Esse projeto que a gente teve, né? Uma das primeiras pessoas que a gente levou o projeto foi o Dilvan, né? Primeiro a gente seguiu, né? Vamos falar com a Marina vereadora, né? Uma menina jovem, veio da escola pública, tal, gosta de trabalhar, tá aí, é protagonista na nossa cidade, provavelmente não. A figura feminina de maior visibilidade política da nossa cidade hoje é a Marina, Sim. né? Então a gente, vamos lá, Marina, vamos levar para o Edilvan. É a primeira coisa que a Marina falou, vamos levar para o Edilvan, pô, deputado federal da educação. Nós temos um acesso legal com ele, então vamos levar. Colocamos o projeto lá na mesa, uma mesa simples como essa. Colocamos lá. Ele pegou uma folha de papel ofício, ó, a gente vai fazer. Já fez o projeto. Vai dar certo. Gostei desse projeto. A gente voltou de lá animado. E sabe qual era a nossa maior dúvida do projeto? Como é que a gente vai conseguir o shopping? Aí era o mais fácil. E a gente tinha, sabe, pô, tudo é tão distante e tal, assim, mas o Idilvan já tinha dado a maior força, não, vamos falar com o prefeito Átila, vou ligar pro Átila, a gente vai conseguir fazer esse projeto aí, vamos botar esse projeto para andar, né, então, como deputado federal, o cara continua ainda ajudando a educação, né, teve a questão da reforma previdenciária, né? Não vou entrar no mérito aqui se era necessário, se não era, não sei o quê, não sei o quê, mas eu vou puxar para a minha causa, que eu sou o professor. Professor, 200 horas, Edemar, ele dá 27 aulas por semana, bicho. É um cansaço físico e mental, então merece uma Não, rapaz, aposentadoria, eu estou mais tranquilo, que eu estou tentando fazer aqui uma média de 6, 8 podcast podcasts por por semana. semana. O professor, ele dá Nesse tempo aí. 27 palestras de 50 minutos por semana. Loucura, Para ele loucura. ganhar, Caldeirão da loucura. para ele ganhar Meu né, amigo. 200 horas, né, o concurso, eu sou concursado 200 horas. Então, 27 anos em sala. Pô, a gente precisa de uma aposentadoria especial, né? Então, a gente está em época de campanha e, naturalmente, a gente acaba falando do Idilvan e, às vezes, a pessoa me pergunta, Dário, por que tu vai votar no Idilvan? É só porque tu é professor? Aí eu disse, não, cara, não é só porque eu sou professor. É porque a educação é prioridade, né? Uma população educada, ela é mais sadia. Uma população educada, ela é mais segura, né? Então, a educação deveria ser pré-requisito para quem quer ser político. Então, o Idilvan é um cara que compra essa bandeira, né? O novo Fundeb aí, os professores tiveram um aumento de 33,24%, se eu não me engano, 33%, um dos maiores aumentos que a gente já teve.
muito dedicado pela luta dele em prol do novo Fundeb, né? A, Lá na Câmara na Câmara, né? Na Câmara dos Deputados. A aposentadoria, né? A gente ganhou ali 3 anos a menos, né? Por causa de um aditivo que foi elaborado por ele lá para. Acho que foi de autoria ou coautoria dele, né? Na reforma da Previdência. Então, assim, eu, como professor, Eldemar, eu tenho uma obrigação moral de votar num cara desse, pô. Não é porque não é porque eu simplesmente sou professor, não. É porque eu entendo que a educação é o caminho, né? Qual é a minha motivação de trabalhar num projeto desse do Maranguape Prova? A minha motivação é porque eu quero ver o jovem alcançando maiores espaços, né? É isso, a minha motivação é essa. Então, quando eu vejo um cara que luta, que veste a bandeira da educação, é como eu digo, em quem eu vou votar? Não tem, pô. Não tem em quem eu vou votar. Eu tenho a obrigação moral de votar num cara desse. E outra coisa, a bancada da educação na Câmara é muito pequena. Nós temos 513 deputados. 513 deputados. Isso eu ouvi dele, né? Da boca dele. Só tinha 10 que representava a bancada do livro, né? Que chama a bancada do livro, né? Tem a bancada da Bíblia, a bancada da bala, do a Boi. bancada do boi. A bancada do livro só tem 10, pô. Nós temos 26 estados e uma unidade federativa, Tá né? falando de uma coisa super importante que tem a ver, Se cada estado desse elegesse um, já seriam 27. é que o Brasil não regulamentou o lobby. E aí todo mundo fica se escondendo para que lobby ele vai fazer. Então, o lobby para a educação, que é mais recursos para os municípios, para os estados, para Isso. poder melhorar a educação, não tem peso, né? Mas agora, essa do Ceará, e aí eu digo aqui, eu estou olhando para a minha marca e para o meu futuro, para a minha. Eu quero dar espaço para todo mundo. E aqui, Sim, quem sim, sim, começa o sim. assunto, vai no assunto. Eu não corto o Certo, assunto não, de com ninguém. certeza. Mas eu acho importante, quando você fala sobre isso, eu também teria uma bandeira de educação. Eu tenho, a meu propósito, uma educação através do Da canal, da informação. informação do canal. Então aqui é para ensinar, aqui não é para ficar. Vai ter momentos de lazer dentro do podcast? Claro, a gente brincou aqui, eu Normal. fiz alguns quen-quen aqui, que a Aí, Mila e fez e aí, tal, as pessoas copiam outros, né? Tem os gritos da Rasa, da Major, da ah, Camila, tem tudo para a gente poder colocar dentro da. e a Isso, educação é isso, Ademar. A educação, ela não é esse peso, sabe? Esse peso. A educação, ela tem que ser descontraída mesmo, né? Então, o fato da gente assistir ali de tudo um pouco no YouTube, com certeza eu vou aprender alguma coisa, né? Na entrevista do Fábio, cara, você aprende, cara. Você, eu estou aqui, agora você. se você não aprendeu alguma coisa, você tem pelo menos força de vontade para querer aprender alguma coisa. Rapaz, esse cara aí, bicho, Você vai não, ver de peraí, novo. Lá na frente talvez entenda melhor o que você não não, percebeu. peraí, pô, Você tem a chance de ver de novo. isso. Sabe uma coisa interessante? Eu tenho ficado muito emocionado aqui esses dias. O lugar está ficando uma áurea muito boa. Tá? Eu estava me apegando muito. Você pode até olhar para trás, não tem importância. Olha como não está muito bonito e essa parede. Eu estou entregando aqui o jogo. Estou cantando as coisas para dizer assim: a evolução ela vem igual a sua. Eu passei perrengues, aqui não está do jeito que eu quero. Olha ali cortado mal feito. Ó, mas isso não é o que eu quero melhorar. Isso Não dá dói. para filmar, né? Olha aí aqui, não dá para Não dá para mostrar aqui filmar as gambiarras que as foi feito. gambiarras. Mas o projeto é conteúdo. Hoje foi riquíssimo, ontem com o Marco. Então isso é o meu propósito, de tudo um pouco para as pessoas, de aonde ele vai. E aí nessa construção, quando você fala isso, eu vou dar um testemunho para poder assim, que aí não é a questão de me envaidecer, é me deixar feliz. Porque a vaidade, eu estou tentando desconstruí-la há muito tempo, porque eu não vi um cara tão narciso quanto eu. Porque eu jogava bola e jogava bem e me sentia um rei, igual o Neymar. Só que eu não tinha dinheiro como o Neymar, não ganhei dinheiro como o Neymar, mas eu vivi, tomava minha cerveja, curtia, era feliz pra caramba jogando meu futebol. Eu era displicente, dava os dribles, todo mundo reclamava que no lugar de eu passar a bola, etc, etc. Eu vivia aquele momento, cara. Então aquilo ali, aquele narcisismo, não era doente, ele não poderia ser, né, uma construção se eu ficasse um cara maldoso, ruim, Sei. e transferisse aquilo ali tudo para ser o rei
de ser aquele ganancioso, mas não, aquilo ali, narcisismo era minha olhar no espelho mesmo e me sentir bem fazendo sou as o cara. coisas e fazer os gols bonitos, era legal, eu curtia. Tá? E o tempo foi passando, mas isso aconteceu na minha vida, está registrada na minha cabeça e em alguns amigos que sabem que isso aconteceu. E outras coisas que eu não sabia nada, cara, como por exemplo, eu me formei em jornalismo, não sei escrever. E as pessoas, meus colegas de profissão, que se formaram comigo, sabem, mas eles sabem como eu consigo fazer outras coisas. Uhum. Vira, vai para outro lado, não reclama. Então, a minha mulher reclama, tu tem muito displicente na escrita. Eu disse, estou preocupado com escrita, se alguém entender o que eu escrevi, oba, se não me pergunte de novo que eu vou tentar escrever. Já falando, eu consigo fluir mais. Então, encaixei aqui. As pessoas, o número dos outros estão maiores que o meu. E o meu está maior do que outros. Não tem comparativo para mim. Agora, o que é que está acontecendo? Eu estou vendo um ou dois, três ou quatro, 10 já falando e comentando, e outras dizendo, Marcos saiu daqui ontem. Cara, em um dia. Marcos saiu daqui ontem e disse assim. Aí a Liz, da ONU Clube, encontrou com ele e disse, Marcos, eu estava te vendo lá Tive estava vendo o podcast de tudo um podcast. pouco. Aí ele, na mesma hora, disse, ei, por que tu não vai lá conversar com o Eudemar? Eu falo com ele. Aí ele disse, ligou para mim, passou o WhatsApp. Eu disse, na hora, eu conheço a Liz é amiga da minha filha Morgana. Já falei com ela já vai marcar para vir. E a Liz, ela é empreendedora e ela é psicóloga. Cara, Ah, e tem muita coisa para ensinar. Então, o compromisso, Maranguape tem que conhecer seus filhos, né? Maranguape tem que as conhecer pessoas que estão que aqui, estão aqui que e é estão fazendo o Maranguape funcionar. porque tem uma riqueza de personalidade Maranguape, sabe? Tem muita coisa falar aqui da educação, né? Antes, quando a gente queria abrir um cursinho, por exemplo, o Maranguape aprova um cursinho. Nós temos o cursinho da Genius Lab também aqui, né? E, e quando se falava, a escola tal é melhor porque tem os professores de Fortaleza, por exemplo. Era isso. Aí eu ficava pensando, rapaz, eu sou de Maranguape, mas eu estudo na UFC. Então por que que o de Fortaleza é melhor? Tá entendendo? Sim, Aí eu sim. ficava. Aí hoje eu vejo, pô, eu sou bem formado, cara. Eu sou um cara bem formado, né? Não tenho, como é que eu posso dizer? Tenho falsa modéstia de dizer isso, não, né? A minha formação de matemática foi muito boa. Então, da mesma forma que eu sei que aqui em Maranguape tem excelentes professores de química, física, história, geografia, de todas as áreas, que não perde para nenhum de outra cidade, né? Então, Maranguape precisa conhecer os seus talentos, né? Precisa conhecer pessoas como o Fábio, né? O Fábio, ele contou a história dele aqui, né? E eu conheço de perto, né? O Fábio tem uma infância difícil, né? Eu passou no concurso público, o Fábio é policial, né? Tem uma empresa de sucesso, então assim, passou na US, né? Então é um cara Dá o inteligente, crédito da Degusto, ele, inclusive, se ele soubesse que você estava vindo uma aqui hoje, empresa, eu ele tinha falei uma, empresa, né? né, É Deguste, A Degusto, que é a melhor ele chama de esfirra de lanchonete, Maranguape. mas ele é a melhor esfirra da zona metropolitana, juntando Habib's e É Bibibibs, verdade. é a melhor. Eu digo, ó, Experimentem a de liguem para chocolate. Deguste agora, peça lá A umas de chocolate. esfirras de queijo, aí manda para mim, tá? Então, assim, Maranguape precisa desse espaço aqui. É uma delícia Vocês estão de parabéns, né? Toda a equipe, porque está proporcionando isso. A gente conhecer. Aqui a gente começa a conhecer Maranguape, né? Ah, Maranguape tem isso. Maranguape tem uma pessoa assim. Maranguape. Interessante, parabéns. Tem muitas pessoas que eu já estou trazendo aqui. Então, maranguapense, como por exemplo, apresentador de televisão, era para ter gravado de manhã, o Alisson Braga. O Alisson é maranguapense, apresentador. Tem um programa de madrugada na Rádio Jangadeiro e depois vai para a TV Jangadeiro. Então, já é tá conversando, a gente já marcou para o Alisson vir. Breno de Paula, Breno Rebouças, que tem de Paula, que eu estava gravando com ele, mas tivemos um problema. Acho que um dos maiores guitarristas do Ceará é maranguapense, que, salvo engano, o nome dele é Alisson também. Acho que ele morava até aqui nessa rua, por trás do shopping aqui. Eu frequento alguns barzinhos em Fortaleza, aí uma vez eu fui num que ele tava lá. E vi alguns posts já, ele toca blues, né? Então, assim, Maranguape
Vamos, produção, vamos anotar aí, todo mundo, pra gente botar aí Eu não. Ver se eu trago o Manassés. Agora, o Manassés mora em Brasília. Quando Não, é que ele vinha pra cá, o Mana é meu amigo de muito tempo. Então, Mana, violonista do Brasil. conversar sobre a carreira, sobre os perrengues, coisas que ele viajou o mundo. Tem muita história para conversar com o Mana. E ele, eu acho que hoje ele consegue conversar, tá numa fase muito legal. Cara, os cearenses estão em Brasília, estão invadindo Brasília, estão fazendo muita coisa em várias artes. Muita coisa interessante. Eu vejo pelo Mana e para alguns primos que moram em Brasília. Essa coisa do cabeça chata e invadir o mundo é realmente sensacional. É. Cara, vamos dar um. Eu não sei como é que estamos aí, gente, só para poder ter uma noção. 1,5. Estamos num tempo bom, mas o assunto está legal por conta da educação. E por conta que você tocou em política, eu ainda não tinha tocado em política. Pronto, E a próxima, eu a gosto. próxima pessoa que vai vir vai ser a Marina, né? Que eu sei que você tem ligação com ela, tanto consanguínea como de mentor da gestão dela. Tá? A questão da política, eu não quero levantar coisas da eleição. Certo. Eu quero levantar coisas de proposituras que a política pode trazer em benefício. Você citou da bancada e o compromisso com Com a educação. com a educação. O que mais você, como cidadão, diz assim, o que é que a gente deve pensar mais para levar para a política no lugar de estar apontando o dedo para alguém? Porque o Estado continua, os políticos entram e saem. Aí esse que é o problema, o sistema que o Estado faz para tirar, cobrar imposto e não devolver para a sociedade diante de corrupção. Mas os políticos entram e saem tentando. Com mais êxito ou com menos êxito, se corrompendo ou não se corrompendo, com boa vontade, mas olhando para o sistema, porque ele não pode brigar, porque ele não é louco de bater na cabeça na parede e voltar, ali o sistema está lá, ele vai ter que contornar. Então, o que mais que educação? Nós vivemos num país democrático, né? Graças a Deus, assim. Então, nós temos a democracia como premissa. Então, assim, enquanto você falava, algo que veio na minha mente que eu gostaria de pontuar é a responsabilidade da população, né? E também não desacreditar da política. Não desacreditar da política. Eu sei que, por muitas vezes, alguns políticos fazem questão de nos tirar a esperança. Pô, né? Não tem esperança, nunca vai dar certo, mas eu gostaria que a população não pensasse assim. E continuasse, pesquisasse e fosse atrás. Por que do voto, né? Eu tenho uma colega, o Idilvan veio aqui em Maranguape um dia desse. Eu tenho uma colega que eu visitei. Eu mandei um post para ela, falando da visita dele. Ela disse assim, Dário, eu vou trabalhar, mas eu acho que dá tempo, não sei o quê, e eu realmente estou em dúvida. Aí ela disse assim, aí eu perguntei para ela, você está em dúvida de quem? Ela disse, não, é do Idilvan, e falou o nome de outra pessoa. Aí eu disse assim, não, eu não pedi voto. Não pedi voto para ela. Aí eu disse, pô, vai lá ver. Aí ela foi lá, no mesmo dia, quarta-feira, à noite, ela me mandou uma mensagem dizendo assim, Dário, ainda bem que eu fui, não sei o que, eu já tenho certeza do meu voto, não sei o que. Aí, o que eu achei engraçado, eu agradeci, ó, muito obrigado, você não vai se arrepender. O voto no Idilvan é benéfico para o Brasil agora, não é nem mais para o Ceará, é de extrema importância, estrita importância para o Brasil, votar no Idilvan. E o que me alegrou mais ainda foi ela ter dito assim, agora eu vou pesquisar os outros. Agora eu vou pesquisar os outros. Tem mais 4 votos. Eu vou pesquisar os outros. Eu achei legal isso daí. Olha, se todo cidadão fizesse isso, né? Levantasse discussões sobre Pô, as escolhas. eu vou votar em Mas quem? tem Peraí, briga, eu né? vou Sem procurar. crítica, com Sim. respeito. Não, que eu acho com respeito, totalmente com respeito. Sem essa polaridade chata que às vezes acontece, a gente fica às vezes até reprimido de expor uma opinião, porque o outro tem uma opinião diferente, e aí você não sabe o que é que vai ter né, de contra-opinião. E não é para ser assim, né? Você dá a sua opinião e eu fico escutando e aberto, principalmente, né? Com certeza, se eu for levantar agora nos últimos dias, nós estamos a quantos dias da eleição? Hoje é 16, eleição é dia 2. Dia 2. Então nós 14, estamos 16 dias. 16 dias. Se eu colocar aqui, todo entrevistado, no finalzinho, que é para até chegar lá, uma pergunta-chave, vai entrar numa polêmica tremenda. Eu vou ter um sucesso tremendo de seguidores.
Mas eu não quero. Não, Eu não quero essa provocação sobre isso. Eu quero essa espontaneidade. Nós não combinamos. Está aqui a pauta, não tem nada. É só a apresentação dele. Eu peguei a mesma pauta, para ser sincero com todo mundo, está aqui branco, que eu anunciei aqui, ó. Professor Bergson Amaral, 34 Sim, anos, projeto Maranguape A da Prova, vez os números passada, que eu né? tinha da vez passada. Marina Lima, 25, técnica em enfermagem, bacharel em Direito, vereadora em Maranguape, idealizadora do projeto Maranguape. Pronto, está aqui o professor dá tudo que eu disse, não teve pauta, foi da cabeça da gente, para a gente não dizer que tem. E outra coisa, se eu disser que eu fiz a pauta e tive interesse em falar do deputado, problema meu aqui. Mas não foi isso, e eu estou sendo claro. Na hora que eu for falar de alguém, pronto, vou falar do prefeito de Maranguape, mas não para dizer que ele tem que tapar buraco. Vou dizer assim, cara, muito massa, posso dizer uma coisa do prefeito de Maranguape agora? Legal. O cara pode dizer qualquer coisa, mas a ação a cidade não ficou bonita, pintada e asfaltada? Dava para fazer na hora da chuva? Animal, não dava. Tem que ser na hora que pode. Ah, tá em campanha? Meu amigo, estou preocupado. Tô vendo que a cidade está bonita. Vamos continuar depois conversando. Deixe mais bonita ainda. É. Vamos dizer assim, lá na canto tal. Tá, então vamos lá. Ah, não deu, porque aí eu já vi aqui o Marcos ontem dizer que não tem dinheiro para determinada coisa. Não tem. Como é que você faz mágica? Você quer jantar lá vamos dar um restaurante chique aqui no Coco Bambu. Coco Bambu. O teu dinheiro só dá para ir ali na quentinha. Como é que tu faz, irmão? Como é que faz? Essa é a lógica da vida das pessoas. Eu quero empreender, preciso de um caminhão para o meu trabalho, que eu estou transportando material. Meu caminhão transporta 2 toneladas, que é um F1000. Estou botando 2, é para ser 1000. Já tá arriando. Aí tu quer transportar 4 toneladas? Não dá. Tem que comprar um caminhão F4000. Tem dinheiro para F4000? Não. Ah, tem o acesso a crédito? Vamos buscar quem pode, do jeito que eu posso buscar o acesso, quem possa me orientar a ter acesso a crédito, criar políticas de crédito para o empreendedorismo, também criar políticas de, como é que a gente faz? Nós temos aqui, agora eu peguei o gás para finalizar, a empresa privada de vocês, você está dando aula de graça e dando aula. Isso. Como que funciona? Agora vamos lá. Como é que eu não acho que é fácil? Vai ver lá, o ponto de equilíbrio nem paga a luz e a aula de horário de vocês. Não, o empreendedorismo, ele por si só, ele é um desafio. Ele é um desafio, né? Empreender na educação é mais ainda, porque a gente às vezes ainda não tem a educação como prioridade, né? E eu gosto de tentar quebrar essa cultura aqui em Maranguape. Por quê? Porque pouco se fala, por exemplo, de concurso público, né? Vamos fazer concurso, vamos fazer... Difícil. Um aluno sair hoje do ensino médio e ter a noção assim, pô, eu vou terminar o ensino médio para fazer concurso público. Ou então buscar uma vaguinha na universidade pública. É difícil de sair. Então, empreender, aí no caso lá, a Genius Lab, né? Genius Lab tem um curso preparatório que tá muito prazeroso. Hoje, 24, 25 alunos. Né? Que legal. 24, 25 alunos. Muito prazeroso. Né? Eu uso essa palavra mesmo porque é... Quais são os dias de aula? Todos. Segunda a sexta. Segunda a sexta? Segunda a sexta, no período da noite. Aí você 6h30. vem pro sábado para cá. Sábado aqui. Parabéns. E os alunos vêm para cá também. vêm para cá. Eles estudam lá de segunda a sexta. A grande maioria dos alunos da Genius Lab estuda aqui também no dia de sábado de manhã. Eles estão aqui no Maranguape Prova. Então é muito prazeroso dar aula para essa galera que quer, que busca, que está ali naquele ímpeto, na motivação, né? Então, assim, empreender na educação é prazeroso, porém desafiador, muito desafiador. Eu já tive algumas experiências como empreendedor, né? Mas eu costumo dizer, aí eu vou ter que voltar para a política, né? Voltar para Sem problema. Para a política. Que o meu maior desafio como empreendedor foi a eleição para vereador no pleito passado, né? Que foi quando, numa reunião familiar, a gente decidiu que a Marina iria ser candidata, né? Marina, como é que a gente vai fazer? E a gente começou a fazer o quê? Planejar.
É o PDCA ali que a gente estava conversando. Planejar, vamos fazer assim, assim, assim. E começou com amigos, começou com a família, depois amigos e depois colaboradores. Pessoas que olharam para a gente e disseram, rapaz, isso aí dá certo. Isso aí dá certo. Então eu posso dizer, hoje eu posso dizer com muito orgulho, sem apadrinhamento político, a minha família não tem tradição na política, não tem. A primeira pessoa que fez alguma coisa na política foi a Marina, né? Então, assim, a gente não tinha apadrinhamento político, a gente não tinha um sobrenome tradicional, a gente não tinha recurso, né? Para você ter uma ideia, a pessoa que tinha mais recurso na nossa campanha era eu, professor 200 horas do Estado. Então, foi um ato de empreendedorismo muito grande, onde a gente foi agregando pessoas ali, né? Então, pessoas que aqui de Maranguape que olharam assim, eu acredito, isso aí dá, pô, né? Então, elegeram a Marina, Maranguape elegeu a Marina com 610 votos, e hoje eu posso dizer que foi o maior ato de empreendedorismo da minha vida, né? Foi aquela eleição ali que a gente gastou sola de sapato e suor. E graças a Deus hoje a gente está com pessoas certas, né? Pessoas sérias, né? A gente está do lado de pessoas como deputado federal Edilvan, né? Deputado federal Edilvan é uma pessoa que a gente fica olhando assim, ó, se espelhando e perguntando, né? Que é importante a gente estar rodeado de pessoas boas, né? Pessoas boas ali. E projetos bons, né? A águia só anda com águia, né? A águia só anda com água, né? Se ela está Só lá com voa as com águia. galinhas, Ela tem que começar a olhar para baixo. alguém tem que jogar ela para cima para ela ver que ela voa. Né? É assim. A, a sua fala recente, eu ia perguntar, você fez marketing aonde? Eu faço consultoria exatamente quando eu começo a consultoria, exatamente o primeiro modelo de conversa que eu faço é assim. A primeira coisa que se começa numa campanha é você e sua família. Essa célula. Se você começa sem a família, você já está longe. Tem algo errado para a sua carreira política. Eu fiz um almoço. Eu me lembro que eu cheguei para minha mãe e disse assim, mãe, será que vem todo mundo? Aí ela disse, vem, é almoço. Aí, sabedoria. Comida, né? Aí fizemos um almoço domingo, né, meio-dia, e começamos a chamar a família, os mais próximos, o núcleo central da família, que é pai, a mãe, né, os irmãos, né? Aí depois veio os primos, né? Que aí vai os tios, vai se. Exatamente. Se propagando. Então, eu me lembro como se fosse hoje essa primeira reunião que a gente comeu, uma mesa assim, uma mesona, todo mundo, né? Minha mãe, a matriarca da família, aí vem os filhos, os sobrinhos, né? E ali todo mundo na mesa. E quando terminou, a gente foi para a lousa. Eu peguei uma lousa, botei aqui na parede, e comecei, gente, ó, o negócio é assim. A gente vai fazer assim, assim. Botei o nome das pessoas, os cabeças de chave, né? Os cabeças de chave. Campeonato. E depois ia fazendo as ramificações, tá entendendo? Aí foi. Você usou a técnica, que ela é antiga, todo mundo reclama, todo mundo diz, que é a rede. Rede, isso. Certo? É o marketing de rede, que todo mundo fala, todo mundo quer desculpas, mas quando você construiu a sua rede a partir de um ponto sólido, você vai firme. Porque aí, ali tem um propósito unido. Você pode fazer isso sem a família? Com mais dificuldade. Você vai apanhar muito, mas a tua família vai ficar diluída em vários outros. Primeira coisa, o tio vai perguntar, vou tomar uma aguinha aqui, porque é uma homenagem ao tio. Isso aconteceu muito quando eu faço consultoria, hoje eu estou um pouco parado. Quando o cara disse, tu não veio aqui conversar comigo, tu não me pediu meu voto, mas o outro ali pediu. E aí, você esqueceu porque você achava
que vestir a camisa do time que você tem é obrigação do teu tio torcer pro time que tu tava vestindo a camisa. E tu esqueceu de dizer assim, ó, não é futebol, cara. Tu não tem que torcer por uma camisa de um time de futebol, não. Tu tem que agora olhar comigo juntos para uma construção. E eu estou dizendo isso porque nós somos de uma linhagem que... Aí o cara tem o direito de dizer sim ou não, mas tu tem que chegar antes do jogo. A gente seguiu esse fluxo aí, esse flow, né? É. A gente primeiro foi na família, reunião de família, e começamos a decidir os primeiros passos, e depois fomos para os amigos, né? A família, o núcleo familiar, depois a família que fica ao redor, né? E depois amigos, e depois a coisa foi fluindo naturalmente. Aí algumas comunidades foram Então entrando. outras pessoas vieram. Educação, seus colegas Quero educadores. ajudar. Quero Aí ajudar. outros vinham foram... Pessoas independentes, eu busquei isso assim, pô, eu quero trabalhar com gente independente, pô. Então, os professores, né? Os professores do Estado, né? Então, eles são pessoas independentes. Então, eles, cara, não, só vou porque eu acredito. Acredito que esse negócio aí vai dar certo. Tá. Então, a gente... Tem pessoas que eu tenho uma dívida de gratidão que não vou ter como pagar. Assim, o que a pessoa fez, o que a pessoa acreditou, só em a pessoa dizer, sabe? Eu já me sinto grato, assim, de um modo em que o que é que eu posso fazer por você, entendeu? Não tenho o que fazer. Só em a pessoa chegar e dizer, ei, vai dar certo isso daí. E o meu voto é seu. Pronto, isso daí pra mim já era deu certo já. A construção, nós estamos falando aqui de uma realidade. É. Nós falamos de diversos números que foram... Muitas pessoas ficaram felizes, sabe, com o resultado da eleição. Né? Eu estou um pouco afastado sobre a realidade da política local e te confesso até estadual e local. Dei o exemplo aqui da educação que você tinha puxado, da história, notório, porque era uma ilustração da história do CID, da ilustração, porque eu sabia que ia chegar num número que tinha um número do Ceará, um número que eu já sabia de outros, por exemplo, que era muito ligado ao privado. Eu não queria trazer, por exemplo, que a maioria das escolas privadas cearenses se aprova nos maiores concursos brasileiros. Eu estou falando agora aqui, mas não era a minha intenção puxar isso. A intenção era saber... O sistema de ensino cearense é um negócio que dá muito orgulho. Né? Quer seja público, quer seja privado. Eles são exitosos como negócios, são exitosos como formação de pessoas, que aí tem que salvar tudo isso no disco, né? Dá lá o salve como e bota lá dentro da pasta tudo. São exitosos como empreendedores, são exitosos como formadores de pessoas, são exitosos como campeões de concursos e de formação desses concursos, e depois eles são campeões porque esses caras devolvem à sociedade o que eles construíram. O investimento de tudo isso é muito caro, mas dá bons resultados. Os brasileiros cearenses estão no mundo fazendo. Eu digo vários que foram para o IMER, etc., que o cara está lá morando, é casado, é filho de família cearense aqui é cearense, é de Maranguape, da família Abreu. Abreu Braga e eu acho que Machado tem a ligação, porque o Gui, né, é sobrinho da minha ex-esposa, que na verdade é primo torto da Morgana, minha sobrinha. Ele é um gênio, menino, se formou pelo ITA, não sei. E o cara é desenvolvedor e hoje mora fora do Brasil, é casado com a filha do Marcelo, né, da Marcelo e Bernadette, moram fora do... Ele escolhe onde quer morar. Ele disse, eu vou para tal lugar porque lá está isso, tem uma filhinha. E o cara ganha para fazer chaves de tecnologia de segurança. E o outro amigo dele ganha para tentar derrubar a chave dele, é interessante. E nas horas vagas ele ganha mais dinheiro fazendo outras coisas quando quer, porque ele... Então o cara que saiu de uma estrutura dessa economia, que é a economia de ensinar pessoas, então tem que entender. Ah, mas isso diz, eu não quero saber disso, isso, o se, eu estou falando que existe. Como existe o resultado desses últimos anos do Ceará, com 72 escolas de nível médio, é isso? Em 100, 72 são nossas. Tem lógica, tudo isso tem. A alavancagem do privado
trouxe também uma alavancagem do público. O Ceará saiu de indicadores para outros novos indicadores. Está longe de indicadores mundiais? Ok, mas foi feito ações. Há problemas nessas políticas? Ok. Nós não estamos discutindo, nós estamos falando de ação, de proatividade, de resultado. E já tem trabalho a respeito de matemática disso, pura. Eu fiz uma pós eu fiz uma pós na UFC que era sobre formação de professores de matemática, né? E eu me lembro até hoje do professor doutor Jorge Lira, ele é membro do INPA, né? Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que ele bem, com a praticidade de todo gênio, né? Ele diz assim, olha, nós temos um problema e eu não sei resolver, mas a gente tem que resolver. Pronto. Aí disse assim, o ensino fundamental no Brasil não é tão bom, o ensino médio também não é tão bom, mas o ensino superior em relação ao mundo é muito bom. Como se explica isso? Aí a gente ficou, pô, o ensino fundamental não é bom, o médio também não é bom, em relação numa escala mundial, né? Mas o ensino superior brasileiro é muito bom. Medalha Fields, né, que é o Nobel da matemática, né? Tem brasileiros que já ganharam. Então, pô, por quê? Então a gente tem um problema para resolver e a gente vai ter que resolver isso. Aí a gente começou a pesquisar, nós fomos cobaias de físicos e economistas, passavam questionários para a gente e a gente ficava respondendo questionários. Lá na UFC, toda quarta, o dia todo, eu ia para lá nessa pós e às vezes a gente ficava resolvendo alguns questionários, para quê? Porque ele queria saber como era que eu pensava. Como é que um professor de matemática pensa, né? Porque como eu penso vai importar, porque eu vou passar para os alunos, né? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? O estado do Ceará, ele é inquieto em relação à educação. Então, nós estamos bem em relação ao Brasil? Estamos, mas ainda não é o ideal, né? Então, essa pós, inclusive, foi uma iniciativa do governo do estado do Ceará junto com a UFC. Foi feita uma seleção, né? A gente foi lá, eu passei e fiz a pós. Mas o que é que eu quero dizer? Existe a preocupação constante do estado do Ceará em querer aumentar isso daí, em querer melhorar isso daí, né? Então, o nosso legado na educação, que também parte dos políticos, esses que a gente já falou aqui, Cid Gomes e Gilvan, esse legado da educação, esses caras, eles conseguiram dar um start tão grande que hoje o pessoal não pode mais recuar. Não posso mais procrastinar a educação. Eu tenho que manter. É que nem o resultado lá da escola que eu falei, né? A gente conseguiu colocar um resultado lá em cima. Hoje eu não estou mais lá na escola, mas o professor que chegar lá, ele vai sentir meio assim, pô, a gente tem que manter isso aqui, pô. A gente tem que manter isso aqui. Então a educação cearense está dessa maneira, né? Tá de dar orgulho a nível estado, a nível Brasil. Realmente os estados têm que olhar assim, o que é que está acontecendo lá no Ceará? A gente tem que ir lá, pô. Tem que ir lá, ver o que é que está acontecendo, porque a gente tem que copiar alguma coisa. Está dando certo lá, por que é que não pode dar aqui no Piauí, no Acre, em Rondônia, Roraima, tal, né? E assim a gente vai construindo a educação brasileira, né? Mas sim, eu sinto... tenho orgulho de ser professor, tenho orgulho de ser professor do Estado, tenho orgulho de ser professor do Estado do Ceará e tenho orgulho de ter representantes como o Gilvan na Câmara dos Deputados. Legal, que temos que a bancada da educação cresça e que a educação continue crescendo e que a gente possa, através de todas as ferramentas, aí eu vou puxar um pouco da sardinha do digital, posso também... inclusive ele é matemática pura, 01, 01, 01, 01, ele tem aí os blockchain, as inteligências artificiais, tudo construída com... O digital está elegendo, né? Está elegendo. Está elegendo E tá educando, a gente está falando e está ensinando também, né? E nós temos que pensar também em modelos de aulas de matemática aqui na Estúdio F, viu? Show! Compromisso. Eu vou encerrar aqui com meu amigo Dário Júnior, professor de matemática e de quebra de braço também.
Peguei forte demais. Né? Mas faz parte. Agradecer a sua presença mais uma vez. Valeu, eu que agradeço. Sucesso no Maranguape para a prova, sempre aberto. E as próximas entrevistas Obrigado. podem marcar lá com o deputado. Certo. Está aqui, né, que ele veio antes da eleição, que é para poder ainda conseguir pelo menos uns 10 votos aqui com o podcast, que ajuda ele para caramba. Como com certeza. Federal. Um abraço para todos, tudo de bom. Corta e bota o finalzinho da vinheta.